tem um caderno em algum lugar da sua casa com a meta que você escreveu em janeiro e faz meses que você não abre ele. De vez em quando você lembra que ele existe, sente aquela pontada meio azeda no peito e empurra a lembrança para depois, junto com a meta. E se o problema nunca tiver sido a sua meta ser pequena demais, e sim você ter escrito um destino quando o que faltava era um caminho? Nos próximos minutos você vai entender por que a sua meta te largou no meio do ano mesmo quando você queria de verdade. Você vai parar de se culpar por uma coisa que nunca foi falta de caráter e vai sair daqui com um jeito bem simples de montar uma engrenagem que anda quase sozinha, que continua funcionando no dia em que você acorda sem vontade nenhuma, sem energia e sem paciência. E presta atenção numa coisa, isso aqui serve principalmente para quem se acha preguiçoso, porque quem se acha preguiçoso é justamente quem mais precisa disso. E se você quer parar de recomeçar do zero toda segunda-feira e passar a construir alguma coisa que se sustenta sem depender do seu humor daquele dia, já deixa o like e se inscreve para evoluir comigo. E não para colecionar mais uma promessa bonita que você vai esquecer em fevereiro. Bora! Olha, a história que quase todo mundo carrega na cabeça é mais ou menos essa. Se você não chegou onde queria, é porque a sua meta não era grande o bastante para te acender, ou porque faltou motivação no meio do caminho. Aí você vai lá e faz o que te ensinaram. Escreve a meta maior, coloca um número mais ousado, cola um papel na geladeira, põe um lembrete no celular, conta para os amigos para criar compromisso. E por umas 2 semanas isso até funciona, porque a novidade empurra qualquer um. Só que a novidade acaba, sempre acaba. E aí chega aquela terça chuvosa de março, em que você dormiu mal, o trabalho pesou, você chegou em casa tarde, e a meta continua lá escrita, grande e bonita, sem te dizer absolutamente nada sobre o que fazer naquele momento. E ela não te diz nada porque ela não foi feita para isso. A meta descreve um lugar onde você quer estar, e lugar nenhum te ensina a caminhar até ele. Você olhar para 10 quilos escritos num papel não te fala o que colocar no prato hoje à noite. Você olhar para quero ler mais não te fala em que momento do dia o livro sai da prateleira. Você olhar para quero ser mais disciplinado não te fala nada sobre nada. E mesmo assim, a gente insiste em achar que escrever com mais força vai fazer o papel andar. O furo da crença tá bem aí. A gente confunde saber o destino com ter um caminho e depois se culpa por não ter chegado num lugar para o qual nunca traçou uma rota. E aqui vai a virada. E eu quero que você guarde essa frase. Meta é só a placa que diz o nome do destino. E placa não anda. Quem anda é o sistema. E sistema é simplesmente o que você faz nos dias em que você não está afim. A meta te diz onde você quer estar em dezembro. O sistema te diz o que você faz numa terça de março quando nada disso parece importar. São 2 coisas completamente diferentes. E a gente passou a vida inteira treinando só a primeira. Pensa em 2 caras que querem exatamente a mesma coisa. Os 2 querem perder 10 quilos. O primeiro escreve 10 quilos num papel e cola na geladeira, olha aquilo todo dia, se cobra todo dia. O segundo não escreve nada, ele só decide uma coisa. De segunda a sexta, ele almoça em casa. Chega março e o primeiro já tirou o papel da geladeira porque doía olhar. E o segundo nem lembra direito que um dia teve uma meta, mas perdeu os 10 quilos no caminho sem fazer alarde. A meta some, o sistema fica. E essa é a diferença entre querer uma coisa e ter um jeito de chegar nela. E se você acha que essa mania de prometer numa data é coisa da nossa geração ansiosa, olha só que doido. Isso tem uns 4.000 anos. Por volta de 2000 a.C., os babilônios faziam uma festa de 12 dias chamada Akitu, que começava no equinócio de primavera e marcava o início da temporada de plantio. E era ali, além de coroar o rei, que eles prometiam devolver as ferramentas de roça que tinham pegado emprestado e pagar o que deviam. 4.000 anos depois, a gente continua escolhendo uma data no calendário para jurar que dessa vez vai. Mas na real, você nem precisa de historiador nenhum para saber disso. Você sente na pele todo começo de ano. Se prometer numa data funcionasse, isso já teria se resolvido lá no primeiro milênio, e a gente não estaria repetindo o mesmo ritual milhares de anos depois com o mesmo resultado. O problema nunca foi você, nunca foi a sua geração, nunca foi a sua força de vontade. E sim o formato. Promessa presa a uma data é placa, e placa não anda, e o que faltou esse tempo todo para você e para todo mundo foi a parte de baixo, a parte chata, a parte que ninguém posta, o sistema. Então vamos para a parte que interessa, que é como você monta isso na prática, hoje, sem precisar virar outra pessoa. E eu vou te dar um filtro para usar em cada passo,
porque esse filtro é o que separa um sistema de verdade de mais uma meta disfarçada. Se aquilo só funciona nos dias em que você está animado, aquilo não é sistema, é só vontade com nome novo. Tudo o que a gente montar aqui tem que passar no teste do dia ruim. Passo 1. Você troca o alvo por uma ação. Pega a meta que está lá no seu caderno fechado e responde uma pergunta só. O que eu faço numa terça à noite por causa dessa meta? Não é, quero emagrecer. É, eu almoço em casa de segunda a sexta. Não é, quero ler mais. É, eu leio 2 páginas antes de dormir. Não é, quero cuidar da minha saúde. É, eu ando 20 minutos depois do almoço. Repara que a ação é uma coisa que você faz e acaba. Você sabe se fez ou não fez, não tem meio termo e não tem interpretação. Enquanto a meta é uma coisa que você só descobre se conseguiu lá na frente. Você quer uma coisa que possa ser cumprida hoje mesmo que hoje esteja horrível. Passo 2. Você cola essa ação num horário e num lugar. Sistema no vago não existe. Sistema é coisa que você quase consegue filmar. Então não adianta dizer, vou ler mais à noite. Tem que ser às 10 da noite, sentado na cama com o livro em cima do travesseiro. Não é vou treinar de manhã, é às 7 na sala, com o tapete já estendido. Quando tem horário e lugar, você para de decidir. E decidir é caro, decidir cansa. E num dia ruim você não tem moeda nenhuma para gastar decidindo. Um sistema bom é um sistema que já decidiu por você ontem. Passo 3. Você prende essa ação numa coisa que já acontece sozinha na sua vida. Você já escova os dentes, já toma café, já tira o sapato quando chega em casa, já põe água para ferver, e essas coisas acontecem sem você pensar, no automático, nos dias bons e nos dias péssimos. Então você pendura o novo no velho. Depois que eu tiro o sapato, eu visto a roupa de caminhada. Depois que eu ponho a água no fogo, eu abro o livro. Depois que eu escovo os dentes, eu escrevo 3 linhas. Você não precisa lembrar de nada, porque a coisa que você já faz vira o lembrete. E lembrete que não depende da sua memória é o único que sobrevive a uma semana ruim. Passo 4. E esse aqui é o mais importante para quem se acha preguiçoso. Você encolhe a ação até ela ficar quase ridícula de fácil. Não 2 páginas, 1 página. Não 30 minutos de caminhada, 10. Não a academia inteira, só vestir a roupa e sair de casa. Quase todo mundo monta o sistema no tamanho do dia bom, do dia em que está inspirado, e aí o sistema quebra na primeira terça ruim. Porque terça ruim é a maioria dos dias. Você tem que montar no tamanho do seu pior dia. No tamanho daquele dia em que você está arrastado e de mau humor. Porque se funciona no pior dia, funciona em todos, e nos dias bons você vai fazer mais naturalmente, sem precisar prometer nada para ninguém. Passo 5. Você arruma o lugar para facilitar a coisa certa e atrapalhar a errada. Isso é o que mais rende com o menor esforço, e é o que mais gente ignora. Deixa o tênis na porta do quarto, deixa a garrafa de água cheia em cima da mesa, deixa o livro em cima do celular. Tira o aplicativo que te suga da tela inicial. Deixa a fruta lavada na frente da geladeira e a bolacha no armário de cima que você tem preguiça de abrir. Você não está se testando, você está arrumando o caminho para que o certo custe 3 segundos e o errado custe 30. Num dia sem vontade, quem ganha é sempre a opção mais fácil. Então faz a opção mais fácil ser a que você quer. Passo 6. Você cria uma regra única para quando falhar, que é nunca 2 vezes seguidas. Você vai falhar. E não é um talvez. É um vai acontecer. Vai ter dia que vira tudo do avesso e o seu sistema não acontece. O problema nunca foi o dia perdido. O problema é o que você faz no dia seguinte. Porque um dia perdido é um acidente e 2 dias perdidos já é o começo de um novo hábito. Então você não se pune, não faz o dobro para compensar, não reescreve a meta com mais raiva, você só volta para o tamanho mínimo no dia seguinte e pronto. 1 página, 10 minutos, a versão mais boba possível, só para a corrente não arrebentar. E marca isso em algum lugar que você vê. Um risco numa folha presa na parede, um X no calendário da cozinha, nada de aplicativo cheio de gráficos que vira mais uma coisa para você abandonar. O risco no papel não tá ali para te cobrar, ele tá ali para te mostrar que a coisa existe e tá andando. E depois de umas 2 semanas de riscos seguidos, você vai começar a não querer quebrar a sequência. E esse empurrãozinho é de graça, ele não pede vontade nenhuma de você. Agora, uma coisa honesta que eu preciso te falar, porque eu não tô aqui para te vender milagre. Isso não é mágico e não é rápido. Nas primeiras semanas você vai sentir que tá fazendo pouco demais,
vai olhar para uma página lida e pensar que isso não muda nada, e vai bater aquela vontade de aumentar tudo de uma vez para sentir que está acontecendo alguma coisa. Segura essa vontade, porque ela é a mesma que te fez escrever 10 quilos na geladeira em janeiro. O sistema não te dá emoção, ele te dá um lugar para pisar, e no começo isso parece pouco, mas é ele que ainda vai estar de pé em outubro, quando a emoção de janeiro já tiver sumido faz tempo. E se você olhar bem, a coisa vai muito além de meta e de hábito. A gente foi criado achando que quem vence é quem quer mais, quem tem mais garra, quem aguenta mais. E por isso a gente vive se medindo pela intensidade da vontade. E se cobrando quando a vontade acaba. Só que a vontade sempre acaba. Ela acaba em todo mundo. Ela acaba nos organizados e acaba nos preguiçosos. E quem constrói alguma coisa de verdade não é quem tem uma vontade infinita. É quem montou um jeito de continuar quando a vontade já foi embora. Ser preguiçoso nunca foi o problema, ser preguiçoso é só mais um motivo para parar de contar com a sua energia e começar a contar com a sua estrutura. Então esquece um pouco onde você quer estar em dezembro e responde o que você faz na terça. Abre aquele caderno de janeiro, olha para a meta que está lá e escreve embaixo dela uma ação pequena, com hora, com lugar, presa numa coisa que você já faz todo dia. Porque a placa fica parada e o caminho anda e você não precisa de mais vontade. Você precisa de menos decisão. Me conta aqui nos comentários qual meta está encostada no seu caderno agora e qual vai ser a ação mínima que você vai colar num horário ainda essa semana que eu quero ler. Se isso aqui te fez virar uma chave, deixa o like e se inscreve, porque nos próximos vídeos a gente continua desmontando essas ideias que todo mundo repete e ninguém testou.